que comecei a notar manchas de sangue no chão. Claro, fui olhar imediatamente para o meu pé e ele estava ferido. O ferimento no pé começou a se alastrar e infeccionar. Tive febre, sentia muito frio e na fila do embarque para o navio desmaiei. Disse que eu precisaria amputar o pé e eu respondi que preferia morrer e ele disse para eu não falar assim. Gente, se preparem mesmo, pega a pipoca, pausa esse vídeo, vai lá fazer um suquinho porque a história é longa e é uma das histórias mais absurdas que eu já ouvi. E essa história ela nem veio por e-mail, ela foi contada por uma das minhas alunas lá do grupo do MDMA. Ela estava em viagem e contou parte da história. Eu falei, não, para lá, agora eu quero saber tintim por tintim, quero saber os detalhes. E aí ela passou para mim e me autorizou a gravar um vídeo. Então, vou ler para vocês essa história, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tem muitos pontos aqui que eu vou comentar para ver se você não leva aí para sua vidinha aí, né? Para não cometer os mesmos erros que ela acabou cometendo. Em 2020, em um dos grupos de viagem do Facebook, li uma publicação de uma pessoa que estava organizando uma viagem de aproximadamente 3 meses. O público-alvo eram pessoas aposentadas, pois elas dispunham desse tempo. Ela vai se referir à mulher em questão como a pessoa. A pessoa criou um grupo no WhatsApp, mais de 20 pessoas se interessaram, entraram no grupo e íamos interagindo. 3 dessas pessoas, que pagaram por algumas hospedagens e passagens aéreas, desistiram da viagem e queriam o dinheiro de volta. 2 delas abriram um processo contra a pessoa e não sei o que aconteceu depois, mas foi dito desde o começo que o dinheiro não seria devolvido, pois os valores pagos foram calculados com base no número de pessoas que viajariam. Se alguém desistisse, as outras teriam que pagar um valor maior pelas hospedagens. Uma delas, que mora na mesma cidade da pessoa, recebeu o dinheiro de volta. Seria uma viagem de baixo custo, onde dividiríamos supermercado, em alguns lugares poderíamos até cozinhar, despesas com transporte, hospedagem, essas coisas. Até a viagem acontecer, éramos apenas 5 no grupo, as 5 que viajaram, que acreditaram na proposta dessa pessoa. Durante mais de 2 anos, essa viagem foi sendo organizada. A pessoa procurava os hotéis mais em conta, nos mostrava uma planilha com os passeios que faríamos naquele país, colocava fotos dos locais, o que aumentava ainda mais o nosso desejo de conhecer aqueles locais. Ela dizia o valor e pagamos para ela, pois ela dizia que estava pagando com o cartão de crédito dela. Pagamos por trecho. Assim, não onerava ninguém e até a viagem acontecer estaria tudo pago. A única hospedagem que pagamos no hotel foi em Paris. As passagens aéreas também foram compradas por ela, ou ela ajudava a pessoa a comprar, pois na maior parte dos trechos viajávamos juntas. Eu fui a única que comprei minhas passagens. Pedi a ela o honorário, o número do voo e comprava por minha conta. No início de 2020, as fronteiras foram fechadas, por isso a viagem ocorreria em agosto de 2022. Nesse inteirinho, acabei conhecendo o seu canal, comprei o Metamorfose 2.0 e depois migrei para o Metamorfose Ultimate. Uma vez escrevi no grupo contando um pouco da minha história e você respondeu dizendo: quem vive na merda não adianta passar perfume importado, vai feder do mesmo jeito. Mais ou menos assim, não me lembro exatamente as suas palavras. Eu disse que faria 2 viagens e depois sairia da casa dos meus pais. Você ainda me perguntou o motivo de esperar pelas viagens. Cada pessoa do grupo poderia iniciar a viagem no ponto que quisesse. Primeiro, a pessoa comprou a passagem dela, postou a foto da reserva no grupo e em seguida ajudou a Maria a comprar a passagem dela, pois iriam no mesmo voo para a Espanha. A pessoa também convidou Maria para se hospedar no mesmo quarto de hotel que ela, pois segundo ela, pagava vários planos que dava a ela direito de se hospedar em qualquer hotel e ainda levar um convidado. Essa pessoa e a Maria eram conhecidas, pois trabalhavam na mesma escola. Não eram amigas, ficamos sabendo disso depois. Maria disse que nunca tinha ido à casa da pessoa, mas foi convidada por ela a ir tomar um café e assim ajudou Maria a comprar a passagem e adquirir um cartão de crédito em múltiplas moedas,
que se chama Wise. A pessoa postou no grupo as fotos do café. Um exagero! Enquanto estávamos nos preparativos, a pessoa decidiu que iria para Marrocos. A princípio, não estava nos planos. Eu não poderia ir, pois só tinha comprado minha passagem para Paris e a Rosana, outra integrante do grupo, nos encontraria em Roma. A pessoa também me convidou para ficar hospedada com ela em Portugal. A passagem da Joana, outra integrante, foi comprada por último, quase 10 dias antes do embarque, e se encontrariam na Espanha. A Joana também resolveu ir para Marrocos. Já estávamos em 3. Achei estranho quando a Joana me enviou uma mensagem perguntando quando eu iria chegar. Nunca havíamos conversado no WhatsApp, mas eu respondi. Fiquei pensativa do porquê ela me perguntou isso. Era só perguntar para a pessoa. Durante os preparativos, vez ou outra, alguém perguntava sobre os idiomas e a pessoa sempre dizia que não era necessário falar nenhum idioma, que era só usar o Google Tradutor, que ela sempre viajava sem saber nada e dava tudo certo. Para mim é estranho, principalmente porque acho que um viajante deveria saber pelo menos mais um idioma. Depois fiquei sabendo que ela me criticou por eu ter passado 2 meses fazendo um intercâmbio de inglês e não falava inglês fluente. Na verdade, quando falei com a Joana, disse a ela que conseguiria me virar em francês, não me referia ao inglês. Além do mais, ninguém fica fluente estando apenas 2 meses. Ou não fluente, mas sei inglês, pelo menos para o meu uso. O trio então seguiu para Marrocos e a partir de lá começaram os desentendimentos. A pessoa disse que não queria amizade com ninguém, que o intuito dela era só repartir despesas e economizar. Disse que não tinha contato com 2 dos filhos. Na verdade, eles não querem saber dela, mas que com o 3º filho ainda conversava. Mas quando vem a São Paulo, onde ele mora, nem sempre vai na casa dele. Contato com os netos? 0. Tanto que não comprou nenhum mimo para nenhum deles, até o momento em que viajamos juntas. Os desentendimentos devem ter sido tensos, pois a Joana disse que ela gritava com todas, que estava sempre estressada, mas postava fotos das lindas paisagens, como se fosse a melhor viagem do mundo. O que deixava as pessoas que viam as fotos maravilhadas. No dia em que a pessoa e a Maria embarcaram, fui até o aeroporto para conhecer a pessoa, pois o voo saía do aeroporto da minha cidade. Chegando lá, conheci a Maria e pedi para ela chamar a pessoa que estava sendo atendida no balcão. A pessoa me olhou e virou a cara. Esperei até próximo do horário de embarque delas e, enquanto isso, ela mexia no cartão da Maria, dizendo que ela não sabia usá-lo. Transferir dinheiro, é claro, observando quanto a Maria tinha levado para a viagem. Disse que a Maria recebia 3 aposentadorias, não sei se é verdade, que tinha investimentos e que tinha acabado de comprar um Jeep. Outro sinal de alerta, pois tudo foi comentado com um certo despeito. A pessoa recebe 2 aposentadorias, mas pelo jeito não sabe lidar com o dinheiro, quer ter antes de ser. Também perguntou quanto eu estava levando, disse só a metade do valor, mas ela achou que eu tinha muito dinheiro, o que não é verdade. E eu não tinha intenção de adicionar mais nenhum centavo ao cartão durante a viagem. No dia 5 de setembro cheguei em Paris, mas minha mala despachada não. Primeira vez que isso aconteceu. Registrei uma ocorrência e 5 dias depois minha mala foi entregue no hotel. Estava aberta e sinceramente não sei se estava faltando alguma coisa. Talvez meu power bank. Mas não tenho certeza se o levei. Eu estava com a mala de bordo e fui me virando com as roupas que estavam nela. Quando cheguei na recepção, a pessoa estava lá. Paguei pelo quarto, o único local que foi pago na hora. E ela me falou para eu ir jantar no quarto delas. Fui e a primeira coisa que ela me disse foi para tomar cuidado com a Joana, pois havia sumido muito dinheiro dela e da Maria. Observei, não disse nada, mas fiquei em alerta. A Joana chegou bem tarde naquela noite e iria dividir o quarto comigo. No dia seguinte, levantei cedo e fui ao supermercado comprar alguma coisa para preparar o café da manhã. Era ao lado do hotel, pois não queria acordar as meninas que dormiam em outro andar. Nesse dia, fizemos um passeio de barco. A Joana não quis ir, estava chateada com a pessoa. Sempre saíamos tarde e voltávamos cedo. Nunca saíamos à noite e nem todos os dias saíamos, pois a pessoa estava cansada. Várias vezes saíamos sem ela. Não conhecemos a gastronomia local e só alguns pontos turísticos. A pessoa só tirava foto das fachadas,
Não entrou em nenhum lugar, nenhum monumento. A intenção era só postar fotos mesmo. Nesse dia também, quando voltamos do passeio de barco, passamos no supermercado. A pessoa comprou salada, queijo, várias cervejas, camarão, pão, carne e outras coisas. A Maria pegou algumas frutas, pois ela não jantava. A conta foi dividida por 3 e foi bem injusto, porque a Maria não bebe cerveja. Eu bebi um copo e as outras ela bebeu sozinha. Não comi nenhuma fruta e nem vi o camarão. Só comi salada naquela noite. Desse dia em diante, eu comprava minha própria comida e ela continuava repartindo as despesas com a Maria. A Maria sabia que estava errado, mas inúmeras vezes disse que não queria brigar ou discutir com ela. Nos perdemos inúmeras vezes, gastamos muito dinheiro com transporte, pois os hotéis eram longe de tudo. Estávamos cansadas, pois ela dizia que tinha olhado no mapa e sabia onde eram os locais, mas não chegávamos se não perguntássemos a alguém. Encontramos muitos brasileiros pelo caminho e que nos ajudaram. Quando alguma de nós ia pedir informação a um funcionário da estação, enquanto alguém conversava com ele, ela se intrometia, fazendo gestos, mostrando a localidade no celular e falando em português, achando que a pessoa iria entender. Inúmeras vezes eu saí de perto, pois essas atitudes nos estressavam. Inúmeras vezes ela jogou na minha cara que eu não ia perguntar porque não falava inglês. Mas quando eu ia perguntar, era ela que queria falar. Não a vi usando o tradutor nenhuma vez. Mas uma vez senti um ar de pouco caso, pois a Joana e eu conseguíamos nos comunicar em italiano também. Conhecemos os Jardins de Versalhes, um local lindo, e no dia seguinte ela queria ir até a cidade onde Joana d'Arc foi queimada. Com o mapa em mãos, nos perdemos novamente. Pagamos por passagens caríssimas de ida e volta e chegamos a Rouen, mas não fomos até o local, pois chovia muito. Voltamos para o hotel bem frustradas. Ela quase que não pôde viajar, pois estava sem o passaporte que exigiram para a compra das passagens. A essa altura, todas continuavam de bico com a pessoa, pois ela sabia de tudo e não sabia de nada, e não admitia que alguém assumisse o comando. Chegamos na Itália em um camping muito bacana, em Peschiera del Garda, que era a base para depois irmos às cidades próximas. Dos passeios mencionados no cronograma, muitos não aconteceram. Fomos para Roma e lá encontramos o 5º elemento do grupo, a Rosana. Agora o grupo estava completo. Em Roma, pegamos um ônibus para visitar uma praça. Nesse dia, o metrô não estava funcionando e os ônibus estavam lotados. 3 de nós desceu na praça e 2 não. A pessoa não estava nem aí, só queria pegar o ônibus que te leva aos principais pontos turísticos. Depois de mais de 1 hora, a pessoa ligou para Maria e como ela não atendia, então começou a chamá-la de surda. Enviei uma mensagem de texto para Maria, disse onde estávamos e pedi que nos encontrasse naquele local. Ela visualizou, mas não respondeu. Algum tempo depois, passou por nós muito zangada e continuou o caminho dela. Ela estava com a Joana. A pessoa continuava tirando fotos e postando em várias redes sociais, inclusive no novo grupo que ela criou para a viagem a Dubai, Tailândia, Laos e Vietnã, que ocorrerá no final de 2024. E assim as pessoas ficavam cada vez mais desejosas de fazer essa viagem com a pessoa. Afinal, as fotos são lindas. Saí dos 2 grupos de viagem que ela administra. Voltamos para a pesqueria e foi nesse camping que comecei a notar manchas de sangue no chão. Claro, fui olhar imediatamente para o meu pé e ele estava ferido. Eu estava sempre andando descalça dentro do apartamento. Fiz um curativo, pois eu tinha levado alguns medicamentos e gaze. Como estava pequeno, apenas usei band-aid. No camping, tínhamos que alugar a roupa de cama, lençóis de baixo e de cima. A pessoa alugou os lençóis e ficou com os de cima e deu o de baixo para Rosana. Evidentemente, exigiu que a Rosana pagasse metade do jogo de lençóis. Quando a Rosana foi usar uma das ATMs que tinha no camping, o cartão dela foi engolido pela máquina. Sorte dela que tinha outro cartão que foi usado. Quando chegamos ao camping, deram um cartão com o nome e o número do apartamento para cada uma de nós. A pessoa pegou os cartões e ficou com todos. Dias depois, eu pedi a ela o meu cartão, pois precisava ir até a recepção do camping e disse a ela
que ela deveria ter entregado os cartões para cada uma de nós assim que os recebeu. Ela não gostou e disse que ficou com os cartões porque o cartão dela não tinha o número do apartamento. Chegando ao apartamento, ela jogou os cartões na mesa e eu pedi para ver o cartão dela. Ela começou a gritar, fez um escândalo. Aí pedi desculpas e não falei mais nada. Em outra ocasião, ela entrou na cozinha. Eu e a Rosana estávamos tomando café, tinha uma garrafa de suco em cima da mesa e ela perguntou se não era dela. Eu disse que não, que aquela eu tinha comprado, e ela se ofendeu. E minutos depois voltou dizendo que avisaram a ela que a hospedagem em Portugal tinha sido cancelado. Claro que era mentira, ela só não queria dividir o quarto de hotel comigo. Muito embora o convite para ficar com ela tenha partido dela. Eu fiquei super feliz, pois também não queria ficar com ela. Durante nossas conversas no quarto, a Maria nos disse que achava que quem pegou o dinheiro foi a pessoa, mas que não queria confrontá-la. Ela perdeu muito dinheiro nessa viagem. Do meu dinheiro ela não viu um tostão e ainda dizia que eu tinha muito dinheiro, pois não havia comprado nada. Comprei sim, só que não mostrei para ela. O combinado era de fazermos compras na Turquia, pois segundo ela, tudo lá era baratinho. Mais uma vez lembrei dos seus inhos. Aí é porque eu proíbo as minhas alunas de falar meu carrinho, minha casinha, meu dinheirinho. Não, é meu carro, meu dinheiro, minha casa, nada de inho. Então ela lembrou dos meus puxões de orelha. A pessoa quis dormir no sofá que ficava entre a sala e a cozinha, mas tinha um quarto que ela poderia compartilhar com a Rosana. Reclamava porque conversávamos alto, porque íamos à cozinha quando ela queria dormir, gritava, batia a porta. Uma noite ela resolveu preparar o jantar para nós. Não avisou nada e todas já haviam comido alguma coisa. Ninguém quis jantar. Ela então xingou mais uma vez e jogou a comida no lixo. Não precisava, poderíamos comer no dia seguinte. E ainda, muita comida foi desperdiçada, pois ela comprava, mas não tinha apetite. Tomava cerveja desde o amanhecer até o anoitecer, junto com a Joana. Chegaram até a discutir, pois a pessoa alegou que a Joana bebeu uma lata de cerveja dela. A pessoa nunca pagava nada para ninguém, mesmo que fossem devolver o dinheiro para ela mais tarde. Alegava que não tinha. Em uma ocasião, quando saímos de uma lanchonete, a Maria deixou uma moeda no cesto para o garçom. A pessoa pegou a moeda e disse que não precisava dar gorjeta, ou seja, ficou com o dinheiro que não era dela. Quando eu saía, sempre usava tênis, fazia o meu curativo. Chegou a um ponto em que a ferida foi aumentando e comecei a enfaixá-la. Fomos para a Grécia e visitamos vários pontos turísticos. Aconteceu um fato em Santorini que me fez lembrar das suas aulas, Sil. Em frente a uma praça tinha uma igreja e a missa havia acabado há alguns instantes. Eu e a Rosana entramos na igreja e o padre estava distribuindo 2 pedaços de pães para quem estava na fila. Dentro da igreja havia outra cesta com pães e do lado de fora alguém distribuía uma farofa doce. Entramos na fila do pão. O padre estava com 2 pedaços de pães na mão e quando me viu, jogou de volta um deles na cesta e me deu só um, para Rosana também. Peguei o pão da cesta e fui para fora pegar a farofa. A pessoa que estava distribuindo simplesmente nos ignorou, até que uma senhora nos entregou a farofa. Fiquei indignada com a atitude do padre. Está certo que não somos frequentadores dessa igreja, mas a atitude dele me surpreendeu. Nem tenho o que falar, né? Eu não estava faminta e acredito que ninguém ali estava. Enfim, mais um episódio para se pensar. Eu estava de bermuda e uma camiseta, a Rosana com um vestido decente. Acredito que a atitude dele foi por não pertencermos àquela paróquia. Em Santorini, a Maria perdeu o cartão da Wise. Ela tinha certeza que tinha guardado o cartão, mas nunca o encontrou. Nessa ocasião, ela dividia o quarto com a pessoa. De Santorini, fomos para Creta. A essa altura, eu estava com dores pelo corpo todo. Mal conseguia carregar as minhas malas. A Joana e a Rosana que me ajudaram. O ferimento no pé começou a se alastrar e infeccionar. Tive febre, sentia muito frio e na fila do embarque para o navio desmaiei. A tripulação me ajudou e carregou as minhas malas. Tomei um suco de laranja e melhorei um pouco. Em Creta ficamos num resort all inclusive
E lá comecei mais uma vez a colocar em prática as suas aulas do MDMA, a da observação. Comecei a observar a pessoa e a Joana. Ambas tinham feito cirurgia bariátrica, mas eram as que mais colocavam comida no prato. Afinal, estava tudo incluído no preço, mas não conseguiam comer e acabava indo para o lixo. Nos outros lugares, a pessoa e a Rosana escolhiam os pratos mais baratos, macarrão à bolonhesa ou algum que continha carne, mas não conseguiam fazer a digestão e vomitavam. Mesmo assim, pediam para embrulhar a comida para comerem mais tarde. Na maioria das vezes, essa comida ia direto para o lixo. Todas as vezes que nos deslocamos, a pessoa e a Joana levavam as comidas que sobravam, levavam o sal, o azeite, os temperos, mesmo sabendo que não tinha como cozinhar nos hotéis. Lembrei de um stories recente seu, Sil, onde você dizia que o interessante era viver a culinária local, conhecer outros sabores, mas elas iam pelo preço. Eu sempre pedia a comida que eu queria, mas duas queriam dividir o prato. Natural se comessem e não fizessem o alarde na hora de fazer a divisão da conta. Após a cirurgia bariátrica, a Joana emagreceu muito e o médico pediu para ela tentar engordar um pouco. Mas como para ela era difícil se alimentar, o médico sugeriu que ela tomasse pão líquido, ou seja, cerveja. Ela tomava cerveja do amanhecer ao anoitecer. A pessoa também, e ainda pedia para não tirarmos fotos delas com a lata de cerveja na mão, pois o marido não podia saber que ela estava bebendo. Ambas estão bem gordas. Observei que a Maria e a Rosana colocavam a comida no prato aos poucos, comiam e depois iam buscar mais comida, eram bem educadas nesse quesito. Eu comecei a não ter apetite, fiquei 2 dias sem comer e a infecção começou a cheirar mal. A infecção de um dia para o outro piorou. Em Creta, fomos à praia e como estava cansada, peguei o ônibus e voltei sozinha. Algum tempo depois, a pessoa, a Maria e a Rosana chegaram. A Joana não veio com elas, pois esqueceu a carteira com o dinheiro e o cartão da Wise em algum lugar, ou seja, perdeu, né? As meninas nem se deram ao trabalho de dar a ela o dinheiro da passagem do ônibus para ela voltar. Ela teve que pedir dinheiro em um restaurante, só assim conseguiu retornar. De Creta fomos para Izmir e lá eu acionei o seguro. Só não acionei antes porque foi quando chegamos a Izmir que tudo piorou. Fui muito bem atendida, me indicaram um hospital e no dia cedo eu fui até lá. Na sala de curativo, quando viram a extensão do meu ferimento, me mandaram para um infectologista, que me atendeu muito bem e me acompanhou até o meu retorno ao Brasil. 1 mês antes de viajar, fui ao médico, fiz exames de sangue e estava tudo bem. A doutora resolveu me internar, pois precisava tomar antibióticos para controlar a infecção. Dei entrada no hospital no dia 3 de outubro. Tiraram fotos, me medicaram e pediram para que o seguro aprovasse a remoção das partes podres do meu pé. Ficou um buraco enorme embaixo do pé. E o ortopedista, quando veio me visitar no dia seguinte, disse que eu precisaria amputar o pé. E eu respondi que preferia morrer, e ele disse para eu não falar assim. No dia em que me internei, fui sozinha ao hospital e pedi a Joana e a Rosana que levassem minhas malas até lá, pois elas iriam prosseguir a viagem e eu não. Elas trouxeram, a Joana ficou reparando no quarto, mexeu em tudo, comeu da comida que me trouxeram porque eu estava sem apetite e voltaram para o hotel. As meninas me enviaram mensagens todos os dias perguntando como eu estava e numa ocasião apareceram em vídeo. A pessoa ficou olhando para os lados, falou um oi, mas nem olhou para mim. Ela também soube que eu desmaiei, mas nunca me perguntou como eu estava. Faziam curativos diariamente no meu pé e alguns dias depois o médico do seguro conversou comigo e disse que talvez eu tivesse entendido errado. A amputação não era do pé, era só do dedão. O dedo estava necrosado, não tinha salvação. Então concordei com a cirurgia e no mesmo dia fizeram a remoção. Nesse dia que eu te escrevi falando sobre a viagem do horror, Sil. No dia em que escrevi no grupo falando da amputação. Logo em seguida me veio o pensamento de que a pessoa estava agindo como a minha irmã. Parecia que a pessoa começou a me odiar no momento em que me viu. Foi tranquilo, não senti dor em nenhum momento. A evolução estava sendo como esperado. Fiquei do dia 3
até o dia 21 internada e só pude retornar porque o seguro enviou uma enfermeira do Brasil para me acompanhar, porque pela médica eu ficaria mais 2 semanas. 3 dos passeios que foram pagos não foram feitos, inclusive o passeio de balão na Capadócia. A pessoa alega que a pessoa que vendeu os passeios foi bloqueada pelo Airbnb. Oi? Airbnb só trabalha com hospedagem, pelo que eu saiba. Sim, é isso mesmo. Todas ficaram tristes, decepcionadas, e uma delas disse que o sonho dela era fazer esse passeio, mas infelizmente a viagem foi frustrante do início ao fim. Enquanto esperávamos os voos, foram 24 horas até chegar ao Brasil. Ficamos no lounge de 2 companhias aéreas e mais uma vez observei o comportamento das pessoas. Gente de classe é outra coisa. Ninguém enchia o prato, sentavam eretas, comiam devagar, falavam baixo. Chegando aqui, fui direto para o pronto-socorro de um hospital público, onde me prescreveram antibiótico. Fizeram curativos e me disseram para continuar fazendo os curativos em casa. O ferimento ainda está enorme e vai levar vários meses até fechar completamente. Nesse fim de semana, em outro story seu, vi o tratamento que você deu à sua mala, os incensos que acendeu ao chegar de viagem e toda a limpeza que fez. Nunca havia pensado nisso, mas infelizmente não tenho condições físicas de fazer isso agora. Mas depois das próximas viagens, vou fazer tudo como se deve. Eu tinha comprado os incensos da Ohana, mas como já disse, minha intenção era voltar ao Brasil e ir direto para o meu apartamento que tinha alugado, limpá-lo, acender os incensos e ficar alguns dias por lá, mesmo sem móvel nenhum, antes de vir até a casa dos meus pais. Mas tive que vir para a casa deles, pois além de não poder subir escadas do prédio, não tenho condições de apoiar o pé no chão. Preciso de alguém que me ajude. Mais uma vez terei que adiar a minha saída da casa dos meus pais, mas continuo pagando o aluguel do apartamento, pois quase todas as minhas coisas já estão lá. Quando cheguei, minha mãe, que não falava comigo, perguntou o que tinha acontecido. Falei, ela tem me trazido as refeições no quarto e mostra certa preocupação. Minha irmã está na dela, não falou nada. De tudo o que relatei, algumas coisas me chamaram a atenção, talvez você perceba outras. O primeiro contato com o pessoal foi bem estranho. Já tínhamos conversado em vídeo e nunca imaginei que ela fosse desse jeito. Ela disse para as meninas que antes de viajar consultou uma cartomante que conhecia há tempos e que era muito boa. Fiquei pensando se a cartomante disse alguma coisa que fez com que ela me odiasse mesmo antes de me conhecer. A minha mala não chegou e eu sei que isso pode acontecer. 3 das meninas perderam os cartões, discussões por causa de uma lata de cerveja, mau humor diário por parte da pessoa. Por vezes cheguei a pensar que a pessoa não tinha dinheiro para bancar toda a viagem, pois além de pegar uma moeda de 2 euros que não era dela, repartia injustamente as despesas com a Maria, apesar de ter nos dito que iria a Portugal para pagar uma promessa e comprar 10 quilos de bacalhau. Ela disse que tem um freezer enorme e iria comprar bacalhau para o ano todo, pois lá é mais barato. Quando a Rosana me enviou uma mensagem perguntando quando eu ia chegar, senti que tinha alguma coisa estranha. Ela raramente andava com o grupo, sempre ia à frente. Nunca mostrou os comprovantes das reservas e os valores que pagou pelas hospedagens. Às vezes, nós nem sabíamos em que hotel iríamos nos hospedar. Ela enviava o endereço das hospedagens só para Rosana. Comecei a desconfiar se esses passeios foram realmente comprados. Talvez devesse ter desistido dessa viagem no momento em que conheci a pessoa. Eu me refiro a ela como uma pessoa, pois nem quero me lembrar do nome dela. Uau, gente! É isso que eu chamo de narrativa, né? Bom, o que eu vou falar disso tudo, né, meu amor? Tenho que dizer que atraímos as pessoas que estão compatíveis conosco. O que acontece? Pelo que eu entendi aqui, você já tem problemas com a mãe, com a irmã, já tá saindo meio atrasada da casa dos pais, mas ainda existe o apego, tanto que você teve que voltar para lá. A gente não entende como que o universo funciona para nos dar o que no fundo nós queremos. Por mais que você fale que você queria sair da casa dos seus pais e morar sozinha, no fundo, não é isso que você quer. Você talvez tenha medo de sair da zona de conforto e o universo foi lá,
Fez tudo isso para que você se mantenha aonde você está. Lembra? Porque eu vou, depois dessa viagem eu vou sair. Eu te questionei. Por que você tem que esperar a viagem? Por que você não sai antes? E sempre uma desculpa e você está onde? Na casa dos seus pais. Mais uma vez, com as pessoas que no fundo não são muito amigáveis com você. Então veja que você só reproduziu o mesmo ambiente, só que com pessoas estranhas. Simples assim. Mas eu espero que agora, com o MDMA e refazendo Metamorfose, você consiga entender como que você está criando esse tipo de realidade e atraindo esse tipo de gente. Aqui é claro para mim que essa mulher é uma golpista. Eu li tudo, assim, de outro ângulo aqui. Esses passeios, tipo a viagem de balão, esses passeios que foram cancelados, é o dinheiro que ela usou para pagar as contas dela. Porque ela não tem dinheiro. Então ela pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um passeio daqui que ela não existiu e tal, e todo mundo foi deixando para não criar um atrito, e pegou esse dinheiro para pagar as continhas dela, a comidinha dela, a cervejinha dela. Para mim tá muito claro isso. E esses cartões que foram perdidos, será que foram perdidos mesmo, né? Há de se questionar. É óbvio que é uma pessoa que tá dando golpe, é uma pessoa pobre de espírito, mas eu fiquei muito feliz com essa questão de que você ficou observando, porque tem um módulo inteiro só de observação dentro do MDMA. E isso é legal, porque aí você começa a olhar para as pessoas e olhar para você, para as suas próprias atitudes. Então você viu como ela comparou como as meninas se comportavam na viagem e como as pessoas que estavam nos lounges, lá nas salas VIPs dos aeroportos se comportavam? É isso que eu falo, gente. Não é o dinheiro que vai transformar uma pessoa em uma pessoa rica. É uma pessoa rica que atrai o dinheiro. Essas moças que viajaram com você, essas duas aí, a Joana e essa pessoa aí, são pessoas que, se ganhar na Mega Sena, vão continuar pobre. Vão continuar pobre e em 2 anos não tem mais nada. Essa é a diferença. A pessoa que é e a pessoa que quer parecer que é. Bom, essa é a história. Espero que vocês deixem aqui os comentários de vocês, né? É uma viagem bem traumática. Se você pensar, a pessoa perdeu uma parte do corpo. Agora, eu só não entendi como que você deixou isso evoluir pra isso que evoluiu. Porque se você tinha seguro, você devia ter acionado muito antes. Nossa, gente, eu fiquei assim, lendo, né, aqui, narrando e imaginando como que a pessoa estava, como que ela se sentia, tipo, de chegar a desmaiar e não fazer nada. Mas enfim, tudo deu certo. Eu espero que agora você tenha amadurecido. Eu sei que você falou que já tá planejando a próxima viagem, mas sem ninguém. Gente, presta atenção numa coisa. É difícil a gente conviver muito tempo com pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos os costumes. Como que você junta um bando de mulher que não se conhece para ficar 3 meses viajando por lugares estranhos, dormindo junto, comendo junto? Gente, não funciona, isso nunca vai funcionar. Mas é claro também para mim que essa pessoa, ela só queria viver de status, ela só queria viver de postar fotos no Instagram. E é isso que eu falo, da vida falsa das redes sociais e que muitas vezes é invejada por pessoas que acham que só vão ser felizes quando alcançar aquilo, quando for naquilo. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira, é uma grande besteira. Quantas vezes eu mesma fiz lá a expectativa, né? Eu vou viajar, vou pegar o carro, vou sair e tal. Legal, viajei, mas cheguei lá e só queria voltar para casa, porque não foi nada daquilo que eu criei dentro da minha cabeça. Porque, meu Deus, só de pensar, de ficar 3 meses com esse clima, eu acho que eu já ficaria doente. Não tem como atrair coisa boa nesse tipo de ambiente, não tem como atrair coisa positiva, como ter satisfação fazendo esse tipo de coisa nesse tipo de ambiente. É um ambiente extremamente tóxico. Então, cuidado quando vocês estão aí em grupinhos de Facebook e saem acreditando nas pessoas como se fossem pessoas incríveis. Vocês têm que saber separar a ilusão que vocês criam, a expectativa que vocês criam do que é real, tá? Aprendam a fazer isso. E é você aí que escreveu essa história enorme. Muito, muito, muito obrigada por ter contado com detalhes. Amei ler, amei ficar sabendo dos detalhes e por isso que eu quis trazer aqui para as meninas, porque eu tenho certeza que pode alertá-las para não cair nesse tipo de golpe. Um beijo e até o próximo vídeo.